Bom, boa noite, gente. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. Prazer. Gostei muito do filme do Ninho e do Chiquinho. Obrigado, Rita, Maria Paula, Carol, tudo mais. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Quando eu recebi o convite, minha primeira impressão foi um estranhamento, assim, né? Porque é um festival chamado Adaptação e que escolheu como filme de abertura um trabalho que supostamente não é uma adaptação, né? Ou de uma maneira mais evidente não é adaptação. O futuro do pretérito, acertei o nome, né? Futuro do pretérito não transpõe um livro, não transpõe uma peça, não transpõe uma música, né, para o cinema, né? Ele é um filme que de certa forma, transpõe um bem imaterial, né? Que é uma tentativa, a meu ver, de transpor um espírito de uma época, de um movimento, para o contexto de hoje, né? Da mesma forma que, de certa forma, o tropicalismo tentou adaptar um certo espírito, um certo ideário modernista dos anos 20 aos anos 60, né? Então, quando você pensa nisso, né, você vê que é uma escolha que faz sentido, né, para o Tropicalismo Now abrir agora o festival, e não deixa de ser uma escolha tropicalista também, né? Eu acho que, assim, grosso modo, assim, uma das defesas do tropicalismo, assim, é que você antes do tropicalismo você tinha tudo muito bem compartimentado, né? Tava tudo na gaveta certinha, né? Você tinha a gaveta ali da música popular e tinha a gaveta do rock and roll, né? Você tinha a gaveta do samba e tinha a gaveta da marcha. Você tinha o berimbau de um lado e você tinha a guitarra elétrica do outro lado. E no caso do cinema, você tinha o cinema novo de um lado, daí o cinema novo gozando do underground, que era o Woody Grude, ou do cinemão da Vera Cruz, que tinha muito essa... Estava tudo certinho, assim, né? Dentro dessa ideia, dentro dessa concepção de mundo anterior, quer dizer, um festival chamado Adaptação só começaria com uma adaptação possivelmente de uma obra literária, assim. Então é uma escolha tropicalista que faz sentido, e faz sentido por um segundo motivo, que eu acho que o filme do Ninho, ele é também um filme tropicalista. Eu acho que tem uma diferença marcada entre esse filme e outros filmes recentes que foram feitos sobre a época, incluindo aí o Uma Noite 67, que eu dirigi com o Renato, e o Tropicália, que está em cartaz no momento, né? São filmes mais ou menos sobre o mesmo período, mas eu acho que os nossos filmes, Uma Noite 67 e o Tropicália, são filmes sobre o tropicalismo. Uma Noite 67 um pouquinho mais amplo, num certo sentido, porque não fala só de tropicalismo. Eu acho que essa diferença é muito patente. Assim, nós falamos sobre tropicalismo, você tentou fazer um filme tropicalista, ou seja, é um filme que mistura, por exemplo, o nosso amigo Luiz Caldas aqui, que entre outros créditos, merece o título de inventor da Axé Music, e faz ele tocar com André Bujanra, que é um cara do rock paulista surgido nos anos 80, assim, um cara do rock industrial quase, embora depois tenha florescido para outros lados. É um filme que tem happenings, tem recitação de poesia e tem discussões sobre cultura digital. Então, nesse sentido de não manter as coisas nos seus devidos compartimentos, ele é também um filme tropicalista. É um filme que se propõe a essas misturas, se propõe a deglutir o passado e encarar o presente. Pega as questões que os tropicalistas botaram ali nos anos 60, que são questões de um período que de ditadura, de surgimento da contracultura, de explosão da indústria cultural, e fala assim, o que elas dizem sobre o presente, né? Sobre o now, né? Sobre o que o tropicalismo diz para a gente hoje. Um contexto de cultura globalizada, mas também de cultura digital, um contexto de abertura democrática e de, talvez, um certo conformismo cultural, assim, que ele tem a nos dizer sobre esse presente, né?
Eu acho que é um filme que está mais ligado, né, ao presente, ao futuro, do que talvez os anteriores, que tinham uma discussão muito sobre o passado, as imagens do passado, etc. Então, estamos aqui com uma discussão que faz todo sentido, num festival chamado Adaptação, num filme tropicalista, né? Eu queria começar fazendo, na verdade, uma pergunta para o Luiz. Né? Tive o prazer de conhecer ontem, a gente bateu um papo, e uma das coisas que, fazendo Uma Noite 67, a gente enfim, tocou muito nessa tecla, assim, como foi uma certa subversão mesmo. Em 67, o Caetano Veloso usa a guitarra elétrica na música, né, na música brasileira. Porque, voltando mais uma vez, as gavetas estavam divididas, a música brasileira estava de um lado, o rock estava do outro. Ele chega e propõe fazer uma marchinha, né, que ele chama de uma marchinha lisboeta, né, talvez, e usar a guitarra elétrica para essa marchinha. E você, talvez 15 ou 20 anos depois, também fez uma pequena subversão, uma grande subversão, que foi pegar a música de trio elétrico, que tinha uma base instrumental muito decantada, que era centrado muito no frevo, apesar de todo o sucesso na Bahia, era muito frevista, né? E você propõe introduzir outros instrumentos, por um teclado, né, eletrônico ali, outras levadas, outras influências caribenhas, funk americano e tudo mais. O que eu queria perguntar para você é que o quanto dessa sua subversão nos anos 80 deve à subversão do Caetano e do Gil nos anos 60 daquele festival. Boa noite para vocês, é um prazer estar aqui. Veja bem, olha, influencia de todas as formas, porque quando eu chego ao trio elétrico com 16 anos, como você mesmo disse, a gente tem uma invenção maravilhosa que é o pau elétrico, que depois se transformou na guitarra baiana, que está fazendo 70 anos esse ano. Então, quando eu vi aquele instrumento nosso, o trio elétrico, que foi criado para a guitarra baiana, também baiano, e a gente subir e tocar música pernambucana, ou seja, o estilo do nosso carnaval era pernambucano praticamente. E as pessoas iam, como o Caetano mesmo disse, mete o cotovelo e vai abrindo caminho. Isso gerava muita violência também no carnaval, pelo fato do ritmo ser muito frenético e também letras, que era uma das músicas mais tocadas, né, no carnaval, dizendo isso. Então eu fiz uma transformação de fazer as pessoas pararem de pular e começarem a dançar. Porque eu vinha do baile, eu comecei cantando em baile com 7 anos de idade. E eu já tocava, como o Ricardo mesmo falou, eu já tocava Jackson 5, aquelas coisas todas da Motown, como Stevie Wonder. E eu queria fazer isso no trio elétrico, mas eu não encontrava espaços, porque era muito radical, entendeu? A forma como faziam música de carnaval. Era uma coisa muito fechada. E outra coisa, o músico para subir no trio ele tinha que ser muito bom, porque era muito difícil. Praticamente não tinha música cantada, era tudo instrumental. Você, além de ter um repertório muito grande de frevos pernambucanos, você tinha que compor. Então, quando eu já peguei essa barra, quando eu entrei no trio elétrico, que tinha uma outra coisa, eu não tocava guitarra baiana. Eu tocava todos os frevos que Armandinho, Pepeu, esse pessoal tocava, na guitarra grande, que é a guitarra de 6 cordas, que há uma diferença totalmente. É como você pegar um violino e um violão, são instrumentos distintos dessa forma. Então eu comecei a aprender a guitarra baiana também para poder ter um espaço maior no trio elétrico. E quando eu tive a oportunidade de gravar em 79 o primeiro disco da minha vida assim com o trio elétrico Tapajós, foi onde eu vi um piano móvel no canto do estúdio, assim, vi bateria, porque até esse momento o trio elétrico era feito da seguinte forma: os músicos de corda tocavam em cima e na parte lateral do trio ficava o pessoal de percussão, era 3 caixas, 6 surdos, tambores, então ficava uma distância muito grande. E não tinha uma bateria, não daria para você fazer um ritmo diferente que não fosse frevo ou samba. Então o que eu fiz foi justamente pedir autorização ao Orlando Campos, que é do trio elétrico Tapajós, que sempre foi um cara muito assim. Esse cara, para mim, ele é um tropicalista mesmo, porque ele fazia trio elétrico no formato de disco voador, de garrafa, tudo isso já naquela época. E foi ele que fez o Caetanave, que é o nome desse primeiro disco, entendeu? Que eu participo, que foi quando o Caetano chegou, veio do exílio, ele fez esse trio elétrico, colocou o Caetano em cima do trio na Praça Castro Alves,
Caetano chorando igual um bebê, vendo aquele povo todo, mostrando o quanto ele era amado aqui no país dele, sacou? Então, para mim, essa coisa de hoje, entendeu, estar fazendo parte desse filme, é maravilhoso, porque a música sempre regeu, de uma certa forma, a minha vida. E o tropicalismo foi justamente o que fez com que a música brasileira ganhasse também um pouco, uma pitada de música mundial, entendeu? Que perdesse essa coisa de que a música tem que ser... Para você ver uma coisa terrível, houve até uma marcha contra a guitarra elétrica e que só Caetano Veloso não participou, espertinho ele. Mas Gil e várias outras pessoas participaram, que inclusive Gil não gosta nem de lembrar disso. Porque eu acho que um instrumento, como a gente estava conversando com o Ninho quando a gente veio para cá, um instrumento não pode ser culpado de nada, de qualquer coisa, né? Então, o que eu tenho a responder é justamente isso aí. Mas você falou assim, esse parceiro meu é um tropicalista. Eu queria saber assim, você é um tropicalista? Ou seja, você continua sendo um tropicalista? Continuo sendo um exemplo. Quando eu vejo alguma coisa entrar em moda, me dá terror. Eu quero ver as pessoas fazendo coisas diferentes, entendeu? Por isso que eu digo, na música hoje em dia no país, depois de um tempo para cá, ninguém me surpreende mais do que André. Porque quando ele diz, Luiz, fiz alguma coisa, e lá vem coisa por aí. Com certeza. Então eu acho que a arte precisa disso, está faltando. A gente no país tem muita arte escondida, tem muita arte indo pelo ralo, porque infelizmente o capitalismo tomou conta de uma forma que até a minha própria invenção eu nem reconheço mais. A Axé Music não é o que eu criei, não é o que eu inventei. Hoje em dia é uma outra forma de se fazer música, é muito mais americana do que baiana, na minha concepção de ver. E a gente nunca deveria ter perdido essa inocência regional, entendeu? Que faz com que a nossa arte fique mais forte. Eu tive que responder muito uma pergunta nos debates sobre o 67, que era assim, o que explica essa confluência de tanta música boa, tantos artistas bons ali no Festival de 67, né? A resposta não vem muito ao caso, ela é longa também, é só um palpite, mas eu queria que você respondesse uma coisa que tem a ver um pouco com isso. Assim, a gente tem 3 filmes, como eu citei no começo, que estão, de certa forma, ligados a esse momento, né, Ninho? 67, que veio 2 anos atrás, Tropicália, que está indo em cartaz, teu filme também. Para você, o que explica essa confluência de interesses para resgatar esse momento em 2010, 2012, no presente? O que o tropicalismo, de certa forma, tem a ensinar um pouco esse momento e por que ele é necessário agora? Bom, não teria... Bom, primeiro também boa noite para vocês que estão aqui. Muito obrigado pelo convite, o pessoal todo do festival. Todos sem exceção, está sendo muito rico. Eu tenho procurado demonstrar isso nas entrevistas que tenho dado. Muito rico, eu acho que é a primeira vez que o filme participa de um debate mesmo sobre o seu conteúdo. Ele não fica apenas na questão de lançar um filme, mas também ele está dialogando sobre esse conteúdo. E espero que isso frutifique bastante nesse e em outros festivais. A questão que eu acho principal, agora, enquanto você estava falando, eu estava tentando me lembrar de como, nos anos 70, eu nasci em 57, quer dizer, eu tinha 10 anos na época do Tropicalismo, me lembro de assistir o festival ao vivo pela Record, TV branco e preto, aquelas emoções, tinha sempre essas torcidas. Eu tenho irmãos mais velhos que eles eram mais conservadores, então eles, né, defendiam Você tinha nessa época dos festivais essa coisa da disputa, né? Disputa assim, torcida fla-flu mesmo, né? Que o seu filme mostra isso super bem, quer dizer, se você gostava do Roda Viva, do Chico, não podia gostar do Ponteio do Lobo, não podia gostar do Alegria, Alegria, do Caetano ou Domingo no Parque. Para vocês que são jovens, né? Vocês têm quantos anos, mais ou menos? 20 anos, então. Vocês são de 92. A turma aqui de estudantes nasceram em 92, né? Então, era assim, era uma coisa muito impressionante. Você, ao vivo, você tem uma disputa muito forte. Do mesmo jeito que tinha um pouco assim, quem gostava dos Beatles não gostava do Rolling Stones, né? Então tinha uma coisa, ou do The Who, ou né? Sempre tinha um pouco essas coisas mais calientes.
Então, aí nos anos 70, eu me lembro muito de a gente resgatava muito o modernismo, a descoberta do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. Assim, houve uma série de publicações nos anos 70, um grande livro do Oswald, que era Cozinheiro das Almas, que era praticamente um diário que ele tinha do apartamentinho da garçonnière que ele tinha, né, que é o que se chamava antigamente para reunir com os amigos. Toda a discussão da obra do Oswald que estava sendo redescoberta. Isso me pegou na juventude, né? Então hoje eu vejo mais ou menos uma coisa assim. Do mesmo jeito que eu tive isso com o movimento de 22, que por coincidência é o tema desse festival daqui, dos 90 anos, eu sinto que isso está surgindo nessa juventude de agora, que não viu o tropicalismo e está se perguntando afinal, o que foi esse momento. No caso do filme, como é que ele se insere nessa história? Ele procura se inserir a partir daquela... É uma frase meio ambígua, uma visão do século XXI, quer dizer, não é do século XXI, é uma visão atual, bem delimitada, sobre o que foi esse movimento. O Caetano e o Gil estão aí na faixa dos 70 anos, 70, né? 70 anos, acabaram de completar 70 anos. Então, é mais ou menos uma reflexão. É como se o Oswald de Andrade, na década de 60, estivesse rediscutindo o que foi o modernismo. Eu acho que faz parte desses ciclos, né? Vamos... Ao mesmo tempo, no filme, tem um pensador, o José Miguel Wisnik, ele comenta isso. A ficha caiu na crítica europeia e americana com 30 anos de atraso, quer dizer... Nos últimos 5 ou 6 anos, o mundo resolveu descobrir o tropicalismo. O New York Times publicou matérias enormes, com entrevistas com Caetano Veloso. Teve uma amostra imensa sobre o tropicalismo em Londres. Os Mutantes, sem a Rita Lee, foram se apresentar em Londres. Teve exposição do Elliot Sica, teve exposições de filmes, teve show do Gil. Então, não somos apenas nós, quer dizer, o mundo resolveu descobrir que o tropicalismo existiu. E isso, fundamentalmente, por causa da internet, por causa dessa facilidade de acesso, quer dizer, hoje o cara pode baixar as músicas do tropicalismo, as menos conhecidas, pela internet, sem coisa que antigamente dependia de um disco, alguém levar um disco, mostrar, blá, 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 blá. Então, acho que é muito curioso isso. Acho é um ciclo, né, que eu acho que agora está na largada para outras interpretações. Existem muitas interpretações ainda. Eu não tenho certeza qual foi o entrevistado que falou, talvez o Leonardo Fávio, assim, que eu não lembro agora se ele falou o modernismo foi resgatado pelos tropicalistas porque era uma época de conformismo cultural. E hoje, de certa forma, a gente resgata os tropicalistas porque tem um conformismo hoje. Foi isso? Foi ele que falou? Algo assim? O Laimer Garcia fala muito do Oswald, né? Uhum. É o to be or not to be. E é um pouco isso mesmo. Quer dizer... Você concorda com essa ideia? Assim, quer dizer, o tropicalismo é necessário para um momento atual de conformismo? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu não sei se é conformismo, até porque eu acho que hoje em dia já não existe mais essa chance de você ter movimentos, né? Eu acho que o filme acho que até tenta deixar isso um pouco claro. Por acaso, numa entrevista que eu dei para a MTV, que eu fiz questão de colocar no filme, não por ser eu entrevistado, mas porque é uma entrevista feita por Skype para uma emissora jovem da MTV, que é a MTV, recentemente interessada no assunto tropicalismo. E uma coisa é isso, hoje em dia você já não... Cada região, cada cidade, cada rua faz o seu movimento, né? Você faz o seu próprio disco, você faz a sua própria cultura. Agora, eu acho que tem um pouco, sim, esse negócio. Vamos descobrir o que tinha de rebeldia naquele negócio. Como, volta um pouco, nos anos 70 a gente ficava tentando ver o que era a rebeldia do Oswald de Andrade com a peça O Rei da Vela, que o Zé Celso, 30 anos depois, foi em 1930 e pouco, era a peça O Rei da Vela, do Oswald. O Zé Celso, em 67, 68, ele monta como se fosse uma grande rebeldia, né? Então,
Então, um pouco esse jogo, esse diálogo saudável, né, entre épocas. É uma coisa meio assim. E como diz o Gil também no final do filme, né, ele diz: o tropicalismo não passa, porque, na verdade, as coisas permanecem. Você vai só rediscutindo elas. Né? Luiz, eu queria puxar um pouco um gancho do final da sua primeira resposta ali, que você fala, eu não sei se hoje o que as pessoas fazem é axé music, ou é música baiana, ou música brasileira, talvez seja muito mais música americana. Né? E uma das preocupações das pessoas que combatiam o tropicalismo ali nos anos 60 é como se fosse abrir uma porteira para um certo lixo cultural, assim, o que talvez seja uma visão limitada do assunto, assim. Mas o Caetano mesmo às vezes externa algumas preocupações, assim, se o que eles fizeram de certa forma não abriu essa porta para algumas coisas que no fundo se repetem talvez como farsa, assim, né? Depois, você acha que esse abraço da indústria cultural, essa exposição à cultura de massa que tinha ali no tropicalismo e que depois teve no axé music e tudo mais, ela levou a uma como se diz, um empobrecimento talvez cultural, que era o que os críticos ali, tanto do tropicalismo como do axé, temiam e atacavam de certa forma? Olha, eu vejo o seguinte: para mim o mercantilismo ele é necessário, mas foi a pior coisa que aconteceu com a arte e com a cultura para a gente, porque quando você passa a pensar só em grana, você esquece. Eu estava falando esses dias que eu estava conversando e uns colegas que trabalham com música também me chamaram que iam fazer uma produção. Eu cheguei lá, fui, a gente ficou conversando, aí eu comecei a ver a produção. Todo mundo falava: olha, o palco está maravilhoso, está tudo certo, luz está tudo certo, a roupa está tudo certo, daqui a pouco vem papo, dançarinos tudo certo. Em nenhum momento ninguém tocou em música. Ou seja, pouco importa agora o que escrevem, o que cantam, entendeu? Com a facilidade da tecnologia também, qualquer pessoa grava. As pessoas, às vezes, editam tudo. Você pega e canta uma frase só de uma música e coloca aquela frase na música toda. Então, ou seja, não há mais a verdade musical que a gente tinha antigamente, que era uma coisa até... Eu acho também o seguinte: o nível educacional era mais forte, entendeu? Era mais presente, não sei dizer, do que agora. Então, eu acho que qualquer bobagem não iria passar, entendeu? Não iria entrar na cabeça das pessoas. Tanto que o próprio tropicalismo, durante muito tempo, era alvo de crítica, não é? Foi alvo de crítica e o tempo mostrou que o pessoal estava errado, porque eu acho que você não deve realmente deixar as coisas como elas estão, mas mudá-las para melhor. Pelo menos é o meu pensamento. E eu não vejo isso. Eu vejo, infelizmente, eu acho que o capitalismo tomou conta de uma forma que, com esse processo de jabá, que é uma coisa terrível também que aconteceu com a mídia no país, fez com que surgissem muito mais produtores que artistas, e fantoches, muitos fantoches também no lugar de artistas, de cantores, entendeu? Porque um artista realmente ele defende alguma coisa. Eu estava falando antes da gente começar o debate com o Ninho, e a gente citou uma coisa interessante naquele discurso de Caetano. Ele está tomando uma vaia terrível naquele momento, né? Então, acho que se todo artista tomasse uma vaia boa no início da carreira e continuasse depois dessa vaia, iria dar certo, porque realmente ele tem arte no coração, ele defende algo que ele acredita, entendeu? Não é aquela coisa de vista isso, fale isso, cante isso e seja assim. Isso é bom para os produtores e gravadoras, porque eles ganham uma grana, não estão se preocupando com a longevidade da carreira do artista. Então, eu acredito que o grande problema, na minha opinião, é justamente isso. Falta de educação, de cultura, entendeu? Legal no país, para que as pessoas possam chegar assim e dizer: isso que está tocando eu não vou ouvir, eu quero ouvir isso aqui que é muito mais interessante. Porque num momento onde a democracia é tão forte, eu acho que é um momento onde a gente está mais preso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Então, meio terrível. É proibido proibir, né? É por aí. Eu queria que, a gente estava batendo um papo antes, Luiz, eu queria que você falasse um pouco, eu queria que você falasse não só porque
é um trabalho interessante, mas também porque me parece uma estratégia um tanto tropicalista. Assim. Como você driblou essas questões do peso da indústria cultural, das gravadoras, etc., no seu trabalho atual, e falasse um pouquinho dessa versatilidade do seu trabalho atual. Como que você está conseguindo escapar desse sistema, dessas amarras? Né? Olha, de uma certa forma, eu me espelho muito nos tropicalistas, porque eles nunca fizeram a mesma coisa, nem ficaram deitados em uma pseudo-fama ou pseudo-história que foi criada. A história está sendo visitada por todos porque é uma história interessante, mas eles não andam por aí usando a mesma coisa sempre. Ou seja, eu não poderia ficar preso ao meu passado, porque foi sucesso absoluto, o país todo cantou, sim, mas aquilo foi uma fase. A vida segue adiante, então eu não vou ficar regravando. Eu queria ser um desse tipo de coisas porque já está gravado, já faz parte da história. A minha ideia é o quê? Construir mais coisas. Então o que é que eu fiz? Eu não tenho vaidade musical, eu gosto de todo tipo de música. O baile me tirou o preconceito musical, porque eu tinha que tocar de Glenn Miller a AGP. De Roberto Carlos a Pink Floyd, então eu não tinha que dizer, não vou tocar essa música porque ela é assim ou é assado. Então isso fez com que eu começasse a ver que há gosto para tudo, entendeu? As pessoas, tem gente que gosta de Caetano e tem gente que não gosta, tem gente que gosta de Gil e tem gente que não gosta, e assim por diante. Então o que é que eu fiz? Eu disse, poxa, eu vou começar a compor. Eu disse, mas como? Tipo Dorival Caymmi demora pra caramba, porque você tem que deitar numa rede, esperar a inspiração vir, visitar, aquela coisa toda. Aí, lendo a entrevista de Djavan, ele disse na entrevista que trabalhava como um operário normal. Ele acordava, tomava o café dele, ia para a biblioteca, pegava os fragmentos de poesias, pedacinhos de melodias que ele guardava, coisa e tal, e ia transpirando em cima da inspiração. Isso eu achei muito interessante. Disse, poxa, eu toco violão clássico, piano clássico, eu conheço a harmonia bem. Conheço melodia muito bem, sou multi-instrumentista, toco praticamente todos os instrumentos. Eu posso muito bem também forçar a minha cabeça a pensar em coisas novas. E comecei a procurar temas, um exemplo mesmo. Vou fazer um disco em homenagem aos nossos índios. Aí fiz um disco todo na língua tupi, não tem uma palavra em português. É todo, entendeu, em homenagem aos índios. E comecei a pensar um pouco também em Smetak, que foi um grande inventor de instrumentos, de sons diferentes. O próprio André Bujanra, que é um cara que procura sons, entendeu, que a gente não está muito acostumado a ouvir, e insere isso no meio das músicas. E comecei a fazer vários projetos. Peguei com o César Hazek, que foi uma pessoa, é um parceiro que eu tenho, que é jornalista, e é o biógrafo de Jorge Malta, é um cara que me incentivou muito a fazer esse projeto. Assim, disse, Luiz, você tem que fazer algo diferente no mundo fonográfico. Eu disse, o quê? Aí começamos a pensar, disse, poxa, álbum duplo todo mundo faz. Um triplo, George Harrison, quando saiu dos Beatles, fez um disco triplo, porque ele não tinha espaço para poder escoar toda a obra dele, porque tinha Lennon e McCartney, que escreviam demais. Aí fomos pensando e chegamos vamos fazer 5 discos. Um disco de rock, um de MPB, um de samba, um disco chamado Melosofia, que a gente pegou, fez uma música para cada filósofo, escolhemos 10, Sócrates, Platão, Kierkegaard, Sartre, Cioran, uma galera assim super interessante, e ficou um projeto bonito. Então eu passei a compor diariamente e gravar diariamente quando eu não estou fazendo excursão com a banda, fazendo shows, essas coisas. E isso resultou num trabalho de 22 discos em 2 anos, com 250 músicas inéditas. E me ajudou também a pegar alguns colegas e dar uma sacudida, assim, como Seu Jorge, Sandra de Sá, Chico César, Zé Cabaleiro, o próprio André. O André não, ele que me sacudiu, eu poderia dizer isso. Mas os outros, pelo fato de terem um contrato com gravadoras multinacionais, que de uma certa forma dão um segmento à carreira. E quando eu chamei, disse, bicho, lá a gente vai escrever outras coisas. Um exemplo, Seu Jorge, vamos fazer uma valsa. Zé Cabaleiro, vamos fazer uma música super popular, que as pessoas costumam chamar de brega. E foi assim que nasceu esse lance. E isso, com certeza, eu acho que é o cara ser um tropicalista, é não ficar quieto, procurar sempre algo diferente. E não parou não, é só por aí. Por enquanto são 22 discos, mas tem mais 2 discos que estão no forno, prontinhos para serem saídos. O que eu acho é que talvez antes do tropicalismo, você pular de um lado para o outro, assim, você pular de um gênero ao outro e você trazer parceiros
de outras praias era algo muito mais improvável, né? E essa liberdade foi colocada ali, né? A eletrônica, né? A tecnologia, com certeza, foi importantíssima. Uma coisa interessante do tropicalismo é que muita gente acha, vai para rave, essas coisas todas, a garotada, e acha que a música eletrônica no país é uma coisa meio recente. Quando eu nasci em 63, o Rogério Duprat, que é o grande maestro, vamos dizer, chamam ele de Jorge Martin, né, dos tropicalistas, vamos dizer assim, ele já tinha feito, naquela época, quando eu nasci, um disco com um computador. Eu não entendi, se chama, se não me engano, é Clave BM2, o nome do projeto. Então, ou seja, o cara tá muito antenado, porque eu estou com 49 anos. Há 49 anos o cara já pega um computador que deveria funcionar a carvão, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. E já mexer com música eletrônica dessa forma, eu acho que foi a coisa mais fantástica. E esse fato de você ter a facilidade, entendeu, de conversar com um cara no Japão agora, isso foi maravilhoso, porque eu não precisei vir aqui gravar, nem Sandra precisou. Seu Jorge que quis lá em casa, numa boa, a gente passou o dia todo compondo, foi maravilhoso. Mas a Sandra gravou aqui na casa dela e mandou para mim, então viva a tecnologia para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Bacana. O filme traz uma discussão interessante, apresentada principalmente pelo Cláudio Prado, né? Que é um pouco surpreendente porque daí não tem a conexão imediata com o tropicalismo, que é sobre cultura digital atual, né? E acho que o Cláudio Prado, de certa forma, defende que a cultura digital hoje é filha também disso, né? Você acha que a cultura digital atual é tropicalista, num certo sentido, Nio? Num certo sentido, sim. Ele diz, o Cláudio Prado, para quem não conhece, ou para quem não viu, ele é da Casa de Cultura Digital, é um cara que faz trabalhos com essas ONGs, esses foras do eixo, essas unidades de pessoas que fazem cultura alternativa. E ele foi secretário de Cultura Digital do Gil no Ministério do Trabalho, do Ministério da Cultura, quando o Gil esteve lá. E ele diz isso no filme: tudo na vida é remix. A gente está sempre remixando alguma coisa que a gente lê, ouviu ao longo da história. E aí ele chega a completar. E agora tentam limitar esse negócio com cerceando por causa de... É uma polêmica isso, é uma polêmica muito grande, que eu quase caí na tentação de entrar e preferi não entrar porque existem ainda... Isso é uma discussão muito mais para a coisa do direito, porque da coisa da criação. Mas eu acho que o filme propõe um pouco isso. Porque ele, quando você pega um movimento como o tropicalismo ali, você está misturando o disco Tropicalia, né, que é o grande marco ele é essa mistura. Ele tem lá desde o Hino ao Senhor do Bonfim, que é uma música que já está em domínio público, até o Coração de Mãe do Vicente Celestino, que era um choque para a época. Quer dizer, eles usarem isso era um pouco esse remixar. Hoje em dia, eu acho que o grande problema é esse, é saber até que ponto você pode usar, sem você estar, vamos dizer, roubando essa pessoa, né? É uma discussão imensa, acho que até muito delicada para se ter, mas o filme tenta passar por aí, sim. Porque o papel do Gil no filme é muito isso, do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Ele é o único dos tropicalistas que aparece ao vivo, mas muito mais é o ministro que está falando do que o artista em si. Porque o Gil, naquele momento que a gente filmou, ele estava promovendo um fórum de cultura digital e mais um fórum de geopolítica, de discussões internacionais. Então tinham convidados internacionais debatendo a questão da cultura digital, direitos autorais e tudo mais. Junto ele organizou um show que chamava Futurível, baseado na música dele, que era com banda de pífanos misturado com Macaco Bong, que é um jovem grupo de fora do eixo, lá do Mato Grosso. Então, essa discussão estava muito presente. Agora, eu queria só botar uma outra coisa que você perguntou para o Luiz. Uma coisa muito importante que tem no filme é a peça de teatro chamada Ópera dos Vivos, que foi montada pela Companhia do Latão,
E o Sérgio Carvalho, ele diz isso, ele falou assim, o Caetano, de uma certa forma, percebeu que ele estava difundindo uma certa mediocridade que não era o desejo dele. E isso, de fato, sempre foi o dilema do Caetano, porque eles defendiam muito a massificação, né, a presença deles em vários lugares, e que acabava mediocrizando um pouco a música. Mas isso não é o papel do Caetano dizer se vai mediocrizar ou não, ele faz, e aí as coisas acontecem independente do artista, né? Mas o filme ele tenta fazer esses diálogos com várias... O que é interessante, voltando também a uma coisa que você falou no começo, você estava dizendo que havia divisão de músicas para cá, você tinha essa divisão também no teatro, né? Você tinha teatro é uma coisa que tem que ser expressão corporal, ou o teatro tem que ser o palco italiano, plateia e público, ou o teatro tem que ser de arena. Então havia essa necessidade de você fechar as porteiras para todas as manifestações. O tropicalismo meio ajudou a quebrar tudo isso, e eu acho que hoje em dia a gente vive isso. A gente pode tanto assistir uma peça musical da Broadway quanto assistir uma coisa experimental aqui e ali, né? Então acho que é meio por aí. Enfim, uma das coisas que eu falei no começo, acho que tem a ver um pouco com essa fala, assim, é que é isso, assim, para mim o filme parece uma tentativa de ser um filme tropicalista, num certo isso sentido. Isso acabei não falando. E que todas essas influências, de certa forma, se conjugam no filme. Eu queria perguntar, primeiro, se faz sentido essa observação sobre o filme, e segundo, se isso foi uma estratégia do filme desde o começo. Assim, vamos fazer um filme em que essa proposta da comunhão de muitas linguagens, muitas influências, etc., esteja presente aí, esse ideário tropicalista seja encarnado pelo filme. Foi uma estratégia? Foi uma estratégia. Foi uma estratégia de ser um ensaio cinematográfico sobre o tema. Na época, eu cheguei a pensar em fazer algumas coisas, por exemplo, e isso não foi por falta de orçamento, mas às vezes é bom você não ter. A minha ideia, assim, o Tiririca estava sendo eleito na época, ia ter a posse da Dilma, então eu queria ir a Brasília para entrar um pouco nesse universo da política de uma forma meio tropicalista, até discussão, quer dizer, era o Congresso já sem a ditadura, mas também ao mesmo tempo elegendo um palhaço, que aliás até hoje parece estar saindo bem com o mandato dele, melhor do que outros tradicionais. Mas então era uma ideia de fazer um pouco essa chacrinização, vamos dizer, essa brincadeira com a política. Acabou não rolando por esse lado, e aí juntou o fato de ter o show do André, ter o Gil, ter não sei o que, deu tudo certo. Mas eu acho que a ideia era ser uma coisa essencialmente tropicalista, assim. Até porque se eu fosse fazer agora o filme, os elementos teriam que ser outros. Quer dizer, eu já não conseguiria fazer o filme, porque ele foi uma coisa do momento. A peça de teatro estava em cartaz, o Gil estava com o fórum, né, uma coisa bem por aí. A sensação que dá é que é isso, é tratar o tropicalismo como um elemento vivo, não como um museu, né, como uma coisa do passado. Eu queria, para mim, que participei de um projeto em que as imagens de arquivo foram muito importantes, foram fundamentais. Eu queria saber de você como foi fazer um filme em que você dispensa esse elemento tão atraente, mas também do passado, que são as imagens de arquivo. Assim, quais são as dificuldades e as vantagens de não contar com essas imagens do passado? De uma certa forma, eu costumo dizer, né, que esse filme seria o lado B do filme Tropicália, do Marcelo Machado, que é 99% de arquivo. Ele ajuda, ele libera você de amarras, de você não ter o arquivo, porque você sai para registrar as imagens tropicalistas no meio da rua. Então, a cobertura que a gente faz do filme são com imagens atuais. Então, você vê lá uma figura vestida com um cara que estava na rua com um cabelo de reggae enorme e uma bandeira do Brasil amarrada. Esse cara estava lá, era uma figura
atual. Quer dizer, então eu podia falar de um tropicalismo nas ruas sem ir para as imagens de arquivo. Quando a gente filma em Brasília, por exemplo, a gente filma Brasília totalmente diferente, não parece a Brasília oficial. Então é um exercício poético, um exercício fotográfico. Então é até curioso que tem umas rabiscos que aparecem no muro e termina o último rabisco, até tem em cima de um solo do Luiz Caldas, escrito Michael Jackson, né, rabiscado assim numa parede, tá uma coisa por acaso. Então isso me libertou de ficar pegando imagens do passado para poder criar as imagens tropicalistas atuais. Por outro lado, também me libertou de uma amarra muito grande, que é do custo e da dificuldade que é você hoje em dia trabalhar com arquivo, né? Tudo custa muito caro, tudo é muito delicado, cada frame que aparece. Felizmente, o Rubens Gershman, a família do Rubens Gershman, ele faleceu recentemente, quer dizer, cedeu a imagem dele do quadro Lindonéia. A família do Hélio Oiticica cedeu a instalação do Hélio Oiticica. Então, nesse ponto, isso talvez eu sentisse falta. Essas duas coisas eu sentiria muito falta, porque se tem uma imagem, duas imagens fortes do tropicalismo, é a instalação do Hélio Oiticica e o quadro do Rubens Gershman, que é do Lindonéia. Então isso... Mas eu achei que eu não precisava de mais imagens de época assim deles. Eu acho assim que os três filmes, num certo sentido, são complementares, mesmo assim, incluindo aí. Eu acho que caberia numa caixa perfeita, uma caixa de DVD perfeita. Vamos conversar. Linguagens diferentes, enfoques diferentes. O Marcelo Machado, diretor do Tropicália, me procurou antes da gente lançar Uma Noite 67, porque ele queria ver o filme, estava com medo de redundar, etc. Eu acho que ele achou um caminho, você está com outro caminho. O Tropicália está em cartaz. É um filme que... Eu gosto muito do filme também. É um filme que tem grana, né? Quer dizer, ele foi lançado com 40 salas, tem grana para comprar os arquivos, etc. E estreou, está fazendo bom público. A gente fez um bom público, etc. Assim. Vocês fizeram quanto? 80 mil espectadores. 80 mil. Então, assim, eu queria saber o seguinte, assim, você me falou, a gente num papo informal, assim, que não houve incômodo nenhum de estar lançando os filmes próximos sobre o mesmo tema. Mas como é que esse embate desigual de um filme que é pequeno, na verdade, e que não tem, fora o Gil, talvez não tenha as estrelas ali do tropicalismo e tudo mais, o incômodo estético não existe, mas assim, existe o incômodo mercadológico, vamos dizer assim? Olha, eu acho que não. Eu acho assim, para a gente é um lucro, tanto o seu, teu 80, o do Tropicália acho que está 60, 70 mil agora em novembro de 2012. Ele já atingiu isso. Eu acho que vem numa toada só. Eu acho que é favorável isso. Eu acho que pode... O meu único medo mesmo, aí falando de uma coisa que é independe da coisa criativa, é isso. É que em novembro, normalmente, tem muito lançamento. E pós-mostras, pós-festivais, e aí isso pode... Eu acho que pode atrapalhar um pouco a questão do público. Mas eu vejo esse filme muito mais... não tanto para cinema. Eu acho que eu não vejo ele muito de cinema. Eu vejo ele muito mais de difusão via internet, via eventos como esse do Adaptação, que são levados para discussões, do que uma coisa de grande público mesmo. Porque eu acho que ele não tem o apelo do arquivo. Quer dizer, eu acho que o seu foi o primeiro filme que eu vi quando a Lili Bandeira me chamou para fazer esse filme. Esse filme foi feito em 8 meses. O meu, entre ela me contratar em outubro de 2010, o filme foi entregue em junho de 2011. Isso é o paraíso, né? Foi assim uma coisa avassaladora, porque, enfim, é o meu lado um pouco de televisão,
que é assim, de você trabalhar com prazo, né? Você vai entrar no ar, entendeu? Era como se falasse assim, eu botei uma meta. O programa vai entrar no ar e tem que entrar no ar, então não tem jeito. Não dá para... Então, foi a primeira coisa que a gente foi ver, foi o seu filme que estava em cartaz, no Unibanco lá de São Paulo. E aí eu senti, eu fui ver o seu filme, estava cheio, numa sessão à tarde, estava cheia, quer dizer, eu achei aquilo emocionante. E aí, até me perguntando, né, como é que o público fica vendo, qual a faixa etária que vai ver, né, quem é que vai lá assistir. Agora, eu realmente não sei te dizer sobre público, eu realmente não consigo imaginar. É uma incógnita em geral. Por falar em público, queria abrir para vocês aí, né, pegando o gancho. Obrigada. Bom, eu assisti os 3 filmes, né? E em épocas diferentes, e gosto dos 3. E achei interessante no filme do Ninho ontem um conceito de sincretismo cultural, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Sincretismo é uma coisa que você escuta falar com religiosidade, né? Então, com cultura. E eu assisti o filme com minha assistente, que tem 22 anos. Eu sou diretora de cinema também. Então, e ela estava muito interessada no filme. Ela ficou assim, ela não viveu nada disso. O teu filme não tem realmente o apelo, digamos, da imagem de época que é viva ali, mas ele é muito reflexivo. E foi uma aula de tropicalismo para ela. Ela adorou o seu filme. Eu achei isso muito interessante, porque realmente é bem diferente. Cada um mostra uma coisa, quer dizer, eu vivi de alguma maneira um pouco de cada coisa, ou de reboque, né, por uma outra geração. Mas criança, eu via de longe o festival, não sei o quê, e achei muito interessante a aula do seu filme, a lição, e ao mesmo tempo, como o Luiz falou, ele está vivo, né? Quer dizer, essa coisa que a gente estava conversando ali fora antes do debate também, como às vezes a criatividade não depende do poder econômico, e eu acho que driblar isso é uma coisa interessante, viva e rica. Porque, às vezes, você tem tudo e não consegue ir além. Não estou falando que é o caso dos outros filmes, não. Mas tem uma coisa interessante do que você pode fazer não tendo, por exemplo, vamos procurar na rua a imagem tropicalista. Porque a gente é tropicalista e antropofágico, né, enquanto cultura. Eu adorei teu filme, Ninho. Parabéns. Obrigado. Posso fazer um comentário? Bom, eu sou muito palpiteiro, né, porque é com vocês, mas eu só fazer um comentário rápido antes de você falar, Ninho. Eu acho que assim, você botou um elemento interessante, que é a precariedade, não a precariedade, mas a falta de recursos, não é que ela impede a criatividade, assim, ela muitas vezes estimula a criatividade, e acho que isso tem muito a ver com, por exemplo, o Cinema Novo, com o Terra em Transe, que ajuda a inspirar também o surgimento o Terra em Transe não, o Deus e o Diabo, principalmente. Não, o Terra em Transe também, né, 66, né? Ajuda a inspirar ali o começo, né, que é, enfim, uma câmera na mão, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, eu acho que é estimulante, e eu vejo muito das saídas criativas do filme muito ligadas a essa obrigação de você pensar fora do dinheiro. Não, acho que essas duas observações são ótimas, porque assim, e tudo isso também só foi possível por causa da cultura digital, né? Também esse filme não seria possível fazer em 35mm ou em 16mm, não seria possível fazer, quer dizer, eu gravar um show daquele do André Bujan em película seria completamente impossível, não ter a internet, poder fazer aquelas brincadeiras com a Lindonéia no Facebook, eu falando no Skype, a projeção de imagens, né, uma coisa assim que é possível. Por isso que o Gero Camilo no filme fala, nós estamos aqui em 2010, 2011, não sei o quê. Porque eu acho que para o documentário isso é bom. Às vezes o documentário, não é o seu caso, nem o do Marcelo, mas tem documentários que você vai refletir sobre uma coisa. É bom você dizer a época que você está fazendo. Porque se alguém assistir daqui a 20 anos, a pessoa não vai se enganar. Poxa vida, mas hoje eu vejo de uma forma diferente. Não, é uma visão desse período. É bom botar essa centralidade, né? Sobre a falta de recursos, eu acho que é isso mesmo que
que essa emergência de você fazer uma reflexão rápida, para você também ter a resposta rapidamente, do que ficar esperando muito. Eu queria puxar um pouco a conversa para a questão da Semana de Arte Moderna de 22, né? Que uma das coisas que eu fiquei pensando sobre os filmes, quer dizer, eu acho que o filme do Marcelo é muito mais para o Mário de Andrade, de pesquisador, e o meu acho que é um pouco mais para o Oswald de Andrade, que eu acho que são esses diálogos que a gente tem sempre ao longo da história, né? Então, eu acho que eu vendo aqui o catálogo, curtindo o catálogo, a riqueza de filmes que já trataram sobre o assunto, por exemplo, O Homem do Pau-Brasil, do Joaquim Pereira de Andrade, é um filme que na época foi uma polêmica, né? Que era a questão de ter um ator e uma atriz interpretando a persona Oswald de Andrade, né? É muito curioso isso. O filme Perigo Negro, do Rogério Sganzella, que é baseado num roteiro do Oswald de Andrade para cinema, coisa que ninguém conhece, ninguém sabia que ele tinha escrito para cinema. Por acaso, aí vai uma historinha rápida, fui eu que dei esse roteiro para o Rogério Sganzella. E eu e a Gogóia, essa que acabou de falar, fizemos uma ponta no filme aqui no campo do Flamengo, porque eu achei num sebo, no Rio de Janeiro, uma revista, chama Revista do Brasil, tinha esse roteiro. E o Rogério fez uma viagem no tempo e fez um filme completamente tropicalista. Ele pegou personagens que era para ser de época e se transformava numa coisa atual, tal. Então eu acho que esse diálogo que se faz de adaptações e que esse festival proporciona está super inserido no que é o filme. Porque assim, a gente vive disso mesmo, né? A gente vive nesse diálogo eterno. O Luiz Caldas, por exemplo, uma das grandes obras dele, que quando ele surgiu, foi fazer as trilhas do Tieta, que é uma obra literária que virou novela, que ele fez a adaptação para personagens de verdade, quer dizer. Então eu acho que é muito, muito rico esse momento que a gente está vivendo para discutir esse tipo de assunto, né? Como é que foi compor para o Tieta? Agora eu fiquei curioso. Por incrível que pareça, essa música, quando ela chegou para mim, é que eu fiz uma adaptação de como era essa música, porque é até um lance bem engraçado. Porque na composição, ela me lembrava muito aquela marchinha Mamãe Eu Quero. Aí eu disse, olha, eu não vou gravar essa música se eu não puder mexer, entendeu? Na poesia, mexer na estrutura da música. Não, fique à vontade, porque vai ser para uma abertura, coisa e tal. Mas é interessante porque a melodia é mais ou menos: Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, é a própria tentação, ela é a serpente que queima no paraíso, ela veio ao mundo pra pirar nosso juiz. Mamãe, eu quero. Só precisava entrar isso, sabe? Aí pronto, eu disse, bem, já que eu tenho carta branca, eu mexi totalmente na estrutura musical da música. Então, ela entrou de uma certa forma também na minha vida pela janela, porque meu disco praticamente estava pronto, né? E, para quem não sabe, essa é uma composição de Paulo Debetio e Boni, que era da Rede Globo. O então, Boni? É, o Boni. Por isso que eu acho que a música não tinha muito cara de música logo no início, quando chegou para mim. Mas foi muito legal para minha carreira, porque, pô, Jorge Amado é fora de série, a obra que ele deixou, e você estar inserido no mundo dele é fora de série. Para mim foi muito bom. Como ficou a música mesmo? Tieta não foi feita da costela de Adão. Não. Aí fez, Tieta não foi feita da costela de Adão, é melhor de a própria tentação. Tieta é a serpente que encantava o paraíso, ela veio ao mundo pra pirar nosso juízo. Tieta, Tieta pelos olhos de Tieta. E vai entrando, foi a época de lambada, né, aquela coisa toda. Foi bem dançante, deu pra dançar bastante. O público quer perguntar mais? Você, estudante de anatomia, hein? É só um minuto, para no microfone. É que você sabe que o estudante de medicina se torna um pouco alienado, né? Ah.
quando começa a entrar na faculdade. A gente teve que fugir para tentar vir aqui hoje participar dessa discussão. Eu sou de Salvador também. Legal. Eu tive a oportunidade de estudar com a sua sobrinha, eu acho, a Bruna. Ah, Bruna. E quando você falou a questão de valorização da cultura, eu lembro, eu pequena, você no Festival do Marista, lá assistindo na plateia. Isso algumas mesmo. vezes. Não, pode crer, eu nunca deixei de apoiar qualquer nascedouro, entendeu? Qualquer lugar onde eu vejo que há uma luz, onde pode pintar a cultura de uma forma bruta, de uma forma legal, eu estou junto, pode ter certeza. Inclusive, eu queria perguntar acerca do seu disco que você fez em relação a um disco que você falou que você compôs só com músicas na linguagem indígena. Sim. Eu queria saber se você teve alguma inspiração para compor algum tipo de laboratório prévio a essa composição. E se você acredita que hoje muitos índios, em função do capitalismo, não entenderiam a sua música. Se você concorda ou não com isso. O processo de criação se deu logo a gente parando para pensar como a diferença entre nós, caraíbas, vamos dizer assim, carapálidas, com eles, os índios, né, o povo vermelho, porque eles não têm muitas coisas que nós sentimos, como inveja, egoísmo, estresse, o amor deles é diferente. Então a gente não poderia simplesmente sentar e escrever canções com a cabeça da gente pensando, então nós tivemos que nos colocar, entendeu, na posição deles. E foi prazeroso, mas foi muito complicado, porque depois das 10 canções estarem prontas, escritas em português, a gente teve que passar, fazer essa transição, né, no caso. E essa transição foi mais difícil, porque algumas palavras não existiam. Então, a gente tinha que trocar a palavra, mas sem mudar o significado. Aí já é um outro processo. É uma adaptação. E logo depois que tudo estava prontinho, veio a parte musical. Eu disse, eu não posso gravar um disco indígena com guitarra, baixo e bateria. Timbal, vai virar timbalada, né? Aí eu disse, poxa, comecei a pensar. Aí eu estava malhando, que eu moro no Caminho das Árvores, tem um bosque bem grande lá, eu correndo, eu comecei a escutar o som das folhas secas, gravetos, nos meus pés. Eu disse, poxa, isso aqui tem som de floresta. Então foi o primeiro passo para mim começar a desconstruir um som de um disco normal para construir. E quando eu comecei a gravar, eu imaginei que estivesse numa rede, dentro de uma aldeia, entendeu? No centro de uma aldeia, escutando todos os sons ao meu redor. Então eu comecei a fazer o quê? Eu peguei o violão e comecei a desconstruir o som dele com um pedaço de pano, couro, madeira, papel. Entrelaçando as cordas, eu fui tirando o harmônico, que é, para quem não sabe, o harmônico dá o sustain das notas, ou seja, você faz lá, isso que segura é um harmônico. Então, quando você faz lá, você deu a mesma nota, mas você interrompeu o som. É o que tem na percussão, por isso que é o som percussivo. Então, um tambor ele faz tum. Uma árvore também tem isso. Então, eu consegui fazer sons de tambores com violão, porque eu te cortei, e ficaram tambores afinados no tom que eu preciso para poder unir com a melodia. Foi um trabalho super legal. Peguei sons de cachoeira, som de mar, som de pássaros. Um exemplo, porque é muito difícil você pegar e compor em uma outra língua, principalmente uma língua que é muito maltratada pelo próprio dono dela, porque a gente fala uma língua emprestada, o português não é nosso, certo? A nossa língua é tupi. Quando você diz vou ao Iguatemi, você está indo ao lamaçal. Então, a gente fala tupi quase todos os dias sem sentir, porque é a nossa língua. Mas a gente chega na escola e ensina que quem descobriu o nosso país foi Pedro Álvares Cabral, mas ninguém descobre um lugar que já tem gente. É meio estranho isso, entendeu? Então foi a forma que eu achei de poder, entendeu, dessa força. E agora, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento terrível com esse lance da usina, né? Com os índios. Tá bom para você a resposta? Valeu. É só perguntar, não precisa ter vergonha, não. Fecha o olho e taco. Deixa eu fazer um minha, então, Luiz. A gente estava conversando também fora daqui, eu perguntei assim, porque a música que você fez junto com o André, vocês dialogam, né, pela guitarra ali. Até perguntei assim, foi ensaiado aquilo? Não, você falou assim, não, foi de improviso, assim, é um diálogo muito bonito, né? E o que eu queria saber é como que se deu um pouco esse encontro
com o André, e como pessoas com origens tão diversas assim se encontram e se identificam, né? É interessante porque se a gente for olhar um exemplo, o próprio repente, coco, essas coisas que tem no Nordeste, que é interessante, o repente mesmo, quando os dois repentistas se gostam, se conhecem, há uma sintonia que chega próximo a uma simbiose entre os dois, sacou? Um vira o outro e é interessante. Quando eles não se conhecem, fica uma coisa agressiva de chegar mesmo e discutir, entendeu? Então, o improviso musical, eu acho que é mais ou menos dessa forma. E o André foi paixão a primeira tecla, porque a gente se conheceu, vamos dizer assim, pessoalmente, através do computador, porque foi muito legal. Eu escutei assim o nome André Abujanra, cliquei e ouvi uma música dele chamada Odarro. Aí, porra, eu disse, esse cara é maravilhoso, é muito louco. O cara que escreve tamanho de caminhão, buzina de fusquinha, tamanho de lambreta, força de trator. Nem tudo que aparenta ser mas tudo que é fantástico. O cara que escreve isso, eu disse, pô. E a forma como ele escrevia e compunha a parte musical também. Aí eu cheguei e disse, bicho, eu sou seu fã. Aí disse, você tá curtindo com minha cara, né? Eu é que sou seu fã. Eu vou quase todo carnaval para Salvador e fico de longe olhando você tocar no trio elétrico, guitarra baiana, tudo. Então, ou seja, ele já gostava do meu trabalho e eu fiquei fanático pelo fato dele sempre me surpreender musicalmente. Então, aquele momento no filme é muito disso também, da coisa da gente só conhecer a harmonia. Então, o cara chega pra gente e diz, como se fôssemos repentistas, no caso, o tema de vocês vai ser amor. Pronto, a gente só precisou saber do tema. Então, a gente só precisou saber da tonalidade para cada um fazer seu improviso. E ficou melhor assim. Maravilha. Ninho, quer concluir finalzinho aqui? Eu quero até com um estímulo assim, eu acho que para completar um diálogo até com esse festival, uma das coisas que acabou não entrando no filme, o Laimer Garcia, que foi organizador junto com o Gil do Fórum de Cultura Digital, ele fala do tropicalismo 2.0, né? E ele fala até da comida de um restaurante de São Paulo, que essa mistura de comidas, né? Antigamente você tinha comida francesa, comida isso, comida aquilo. Hoje você tem essa possibilidade de enriquecer. E ele falava de 2 filmes que eu acabei não colocando. Não é nem por falta de direito autoral, porque até o Carl Guimarães autorizou a gente usar o filme dele, o que vai passar aqui no festival, que é baseado numa obra catatal do Paulo Leminski, né? Existo. E ele diz que ali, segundo o Laimer, ele achava que ali estava uma cerne de um tropicalismo 2.0. E que eu acho que é um pouco isso. É um filme essencialmente tropicalista que o Carl Guimarães faz, né? Muito forte, ele se propõe a isso, ele pega um personagem, né? Como se Descartes estivesse vindo junto com o Maurício de Nassau para Recife, e aí o ator João Miguel anda por Recife moderno, ele dança, come melancia, brinca com as pessoas na rua, como se fosse um personagem holandês de anos atrás. Enfim, eu acho que esse diálogo eu acho enriquecedor para a gente perceber mesmo como é que está esse momento cultural brasileiro, e eu acho que tem muitos filmes que eu acho que dialogam com isso, que eu acho que vocês podem assistir ao longo dessa mostra toda. E eu queria agradecer mais uma vez aqui de ter essa oportunidade de estar aqui e estimular que outros debates assim sejam feitos. A gente reolhe o seu filme também cada vez mais e vai lá buscar, descobrir coisas. E, enfim, que estamos todos aí. E uma coisa interessante também que eu queria rapidinho dizer é que nesse filme, Gil, ele aborda sem falar. O tempo todo ele mostra uma coisa interessante que ele defendeu durante muito tempo, que é o Creative Commons, que é uma forma interessante de você ver arte e compartilhar ela de uma forma legal. E através disso, eu vendo na internet, eu senti uma surpresa muito grande, porque vocês já ouviram falar em mashup?
mashup, no caso. É muito interessante e tem muito a ver com esse lance de Gil. Um exemplo mesmo, eles pegaram Luiz Caldas com Nega do Cabelo Duro e colocaram com Jay-Z cantando Imagine. É um clipe, eu e ele, e a música é minha e dele. E eu não conheço o cara, nem o cara me conhece, mas a arte, a obra está aí. Então eu acho isso super interessante e o filme fala um pouco sobre isso. E no mais, obrigado a todos vocês, uma honra mesmo estar aqui, um prazer estar com o Ricardo, com o Ninho, com o pessoal do festival. Um beijo no coração de todo mundo e vamos para frente. Valeu. Só para concluir, assim, bom, foi um barato bater o papo com vocês. Você fez propaganda para o meu filme, vou agradecer dizendo que o Tropicalismo Now estreia agora no dia 23, certo? Isso, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador. Então, vejam ou revejam. E muito obrigado, gente. Obrigado, Ninho. Obrigado, Luiz.